Em artigo assinado por Jack Nickas, o jornal The New York Times voltou a alertar sobre os superpoderes do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e a apontar que tais superpoderes não são compatíveis com uma democracia. O artigo aponta: usando uma ampla interpretação dos poderes da Corte, ele está investigando e processando, além de silenciando nas mídias sociais, qualquer um que ele considere uma ameaça às instituições brasileiras. Em consequência, o senhor Moraes abriu o caminho para a transferência de poder. Para muitos na esquerda brasileira, isso o tornou o homem que salvou a jovem democracia brasileira. O artigo explica: no entanto, para muitos outros no Brasil, ele está ameaçando a democracia. A atitude agressiva de Moraes e sua autoridade em constante expansão o tornaram uma das pessoas mais importantes da nação e também o colocaram no centro de um debate complicado sobre até onde se pode ir para combater a extrema-direita. O autor relata uma pequena fração dos excessos do ministro, apontando: prendeu pessoas sem julgamento por postarem ameaças nas redes sociais. Votou para condenar um parlamentar em exercício a quase 9 anos de prisão por ameaças à corte. Ordenou buscas e apreensões contra empresários com pouca ou nenhuma evidência de qualquer ilícito. Afastou um governador e, de forma unilateral, bloqueou dúzias de contas e milhares de postagens em redes sociais, virtualmente sem transparência nem possibilidade de recurso. O jornalista explica que os excessos só vêm aumentando e aumentaram muito depois do 8 de janeiro. Ele apontou que os movimentos de Moraes se encaixam em uma tendência maior da Corte Suprema Brasileira de aumentar seu próprio poder, acrescentando que, no processo, a Corte também se tornou mais repressiva. O artigo mostra que, embora vozes da esquerda busquem justificar os atos do ministro com base em uma suposta defesa da democracia, juristas vêm apontando que os excessos de Moraes, na verdade, atacam a democracia. O artigo cita a jornalista Mili Lacombe, que afirmou que considera válido suprimir liberdades individuais em nome da liberdade coletiva. A título de contraponto, o artigo cita um colunista do Grupo Globo, anotando que o colunista votou em Lula, mas se preocupa que o autoritarismo de Moraes possa atingir também a esquerda. O artigo cita: hoje ele está fazendo isso contra nosso inimigo. Amanhã o fará contra nosso amigo ou contra nós. É um precedente perigoso. O colunista do New York Times explica: a disputa ilustrou um debate global maior, não apenas sobre o poder dos juízes, mas também sobre como lidar com desinformação online sem silenciar o dissenso. Ele cita: o dono do Twitter, Elon Musk, apontou que as ações de Moraes são extremamente preocupantes. Glenn Greenwald, um jornalista americano que vive no Brasil há anos e se tornou um crítico de certas regras das mídias sociais, debateu com um sociólogo brasileiro esta semana sobre as ações de Moraes. E agentes políticos brasileiros sugeriram que pretendem criar novas leis para definir o que pode ser dito online. O jornal fez um breve relato da trajetória da expansão dos poderes de Alexandre de Moraes, iniciada com a criação do inquérito das fake news de ofício, tendo o ministro sido indicado especialmente para conduzi-lo. O artigo descreve: o primeiro ato de Moraes foi mandar uma revista retirar do ar um artigo que havia ligado o então presidente da Corte a uma investigação de corrupção. Mais tarde, ele voltou atrás, quando a revista apresentou evidências. Moraes, então, mudou o foco para desinformação online, primariamente de apoiadores de Bolsonaro. Isso já lhe deu um tamanho excessivo na política brasileira, que cresceu ainda mais quando, por acaso, tornou-se presidente da Corte Eleitoral no ano da eleição. Neste papel, Moraes tornou-se o principal guardião da democracia e seu cão de guarda.
Antes da eleição, ele fez um acordo com os militares para fazer testes adicionais. No dia da eleição, ele mandou a Polícia Rodoviária Federal explicar por que estavam parando ônibus com eleitores. E na noite da eleição, ele combinou com líderes do governo um anúncio conjunto, em uma mostra de unidade contra qualquer tentativa de manutenção do poder. Entre esses líderes estava o próprio Moraes, que fez um discurso forte sobre o valor da democracia, discurso que foi recebido com gritos de Xandão. O artigo aponta que, embora o ministro tenha dito esperar que após a proclamação do resultado os ataques ao sistema eleitoral parariam, não foi o que ocorreu, com a população passando a se manifestar de forma contínua. O colunista descreveu: em resposta, Moraes mandou as empresas de tecnologia banirem muitas contas, citando o advogado de uma das empresas que teria falado sob condição de anonimato por medo de Moraes. O artigo nota que entre as contas censuradas há pelo menos 5 parlamentares, um empresário bilionário e mais de uma dúzia de vozes proeminentes da direita. O artigo descreve: as ordens de censura de Moraes não especificam o motivo, segundo o advogado, e também segundo uma cópia de uma decisão obtida pelo New York Times. Citando o advogado de uma empresa de tecnologia, o artigo explica que todos os recursos são negados. O jornalista constata: várias empresas de mídia social se recusaram a comentar esse artigo. Moraes é uma ameaça potencial aos seus negócios no Brasil. Ano passado, ele chegou a suspender o Telegram no país por um breve período após suas ordens não serem acatadas. O artigo afirma: houve conversas recentemente entre ministros sobre a necessidade de encerrar as investigações de Moraes, mas depois de 8 de janeiro essas conversas cessaram. Segundo um oficial da corte anônimo citado pelo jornal, as invasões teriam aumentado o apoio a Moraes entre seus pares. O artigo do New York Times conclui citando uma cientista política da UERJ que afirma que as ações de Moraes seriam necessárias devido à omissão de outros poderes, em especial do Congresso. Ela afirma: o problema é que no momento as instituições estão funcionando mal. Há quase 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos.
Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados e impedidos de exercerem sua profissão e têm suas redes sociais e bens bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem sobre a deposição de autoridades. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.